Se você nasceu nos anos 90 ou era uma criança nos anos 2000, provavelmente você lia bastante gibi. E no meio de tantas editoras de história em quadrinhos, tinha uma que se destacava, a 44 Beco Largo. Talvez você nunca tenha ouvido falar nessa empresa, mas eu tenho certeza que você conhece esse personagem. E com o sucesso dos quadrinhos, eles resolveram fazer de tudo. Animações, filmes e até jogos. E é no meio disso tudo que surge Gustavinho e o Enigma da Esfinge. Parece um casaco da minha avó. Pelo visto, bom gosto não é o forte da velhice. Caralho! Um jogo infantil brasileiro onde tem uma criança socando uma múmia, a Cleópatra live action e eu sofrendo porque essa porra não parava de crachar. Mano, crachou. Não. Talvez você já tenha jogado esse jogo, mas eu ainda nem era nascido nessa época, então essa foi minha primeira vez jogando essa obra-prima. E sinceramente, eu não imaginava que um jogo infantil ia me surpreender tanto. Abrindo o jogo, a gente já cai direto nesse menu, e pra ir direto ao ponto, a única coisa que importa aqui além do jogo é essa demo, que na real não é uma demo, é um trailer do jogo Caxigambá Encontra um Monstruário. E nesse jogo tem simplesmente o Zé do Caixão, sim. O Zé do Caixão. E nesse trailer tem essa cena aqui do Zé do Caixão dando praticamente um fatality no Caxigambá. Nada dá certo pra mim. Que isso, mano? Entrando no jogo, a gente começa com essa cutscene muito foda que explica toda a história do game. Essa você não vai ver nem a cor da bola. Lá vai. Se prepara. Chutou a bola lá na puta que pariu. Dá pra você devolver a bola que o pessoal tá esperando? Caralho, que Você arrombado, deveria mano. ter mais respeito com os mais velhos. Velho não. Múmia. Caralho. Você vai conhecer múmias pessoalmente. E agora a gente tá dentro dessa pirâmide com essa ambientação muito foda. E sim, como muitos jogos antigos, esse aqui também é point and click. Mas a melhor parte desse jogo é que ele é todo dublado. Oxe, menino. Se você me der a chave, eu lhe dou até um jet ski. E o funcionamento do jogo é simples. Quando a gente clica em algo, aparece 4 opções. Aqui a gente olha, aqui a gente fala, aqui a gente faz alguma ação, e esse aqui basicamente explica a história daquele objeto. Mas eu acabei levando um tempinho pra entender como é que isso funcionava. Enfim, nosso objetivo aqui é simples, sair dessa sala e encontrar um jeito de viajar no tempo pra voltar pro presente. E depois de eu ficar perdido logo no início do jogo, eu resolvi ir pra sala do lado. Como eu sou uma pessoa extremamente inteligente, a primeira coisa que eu decido fazer é conversar com a bolsa. Eu não vou falar com isso. Depois disso eu pego a bolsa e começo a clicar absolutamente em tudo, tentando achar alguma coisa pra me tirar daqui. Até perceber essa corda aqui. E quando eu puxo, cai uma faca que quase mata o Gustavinho. Pegando essa faca e voltando pra sala inicial, eu resolvo interagir da forma correta com o sarcófago e consigo abrir ele. E simplesmente sai uma múmia de dentro dele. E o Gustavinho, sem o menor medo, dá um murro que explode a múmia. O Gustavinho é muito foda. Assim que a múmia morreu, ela dropou esse cajado. E aí eu peguei ele e fiquei perdido por mais uns 10 minutos. Até que eu resolvi fazer algo revolucionário. Ler o manual do jogo. E foi aí que eu descobri que Tab abria a mochila. E agora eu finalmente consigo usar os itens da bolsa no cenário. E como um verdadeiro gênio, eu uso a faca direto na porta. E assim, a gente consegue sair dessa pirâmide. Saindo da pirâmide, a gente desce a montanha e chega nesse vendedor. E como um homem maduro, a primeira coisa que eu tento fazer é descer um murro nele. Tá me achando com cara de louco. Olha o tamanho deste homem. Conversando com esse vendedor, a gente consegue pedir pra ele um disfarce de moita. Sim, um disfarce de moita. Mas vocês já vão entender pra que isso serve. Então ele diz o seguinte: Garoto, isso custa 1.500 dracmas. Você não tem nada de valor que possa me oferecer em troca? Então eu entrego o cajado do sarcófago que a gente pegou lá atrás em troca do disfarce. Só que esse desgraçado não me entrega nada, porque antes eu tenho que vencer ele no jogo mais competitivo já criado pela humanidade, o jogo da memória. Eu nunca perdi esse jogo. Nunca. Saindo da vendinha, a gente chega nesse pier aqui, que tem uns jarros e obviamente um barco. E o Gustavinho já começa a ficar todo escondido. E quando eu tento interagir com o jarro... Olha, Chiclepiras, um garoto de cabelo dourado. Deve valer uma fortuna no mercado de escravo, rapaz. E é agora que tudo faz sentido, porque é pra isso que o disfarce serve. A gente veste a moita e consegue entrar dentro do jarro. É, uma moita em cima de uma plataforma de madeira. Completamente normal. Assim que a gente entra no jarro... Ô, Pirichicra, só falta esse vaso. Me ajuda a colocar dentro do barco. Rapaz, caçamba, ai, esse aqui tá pesado. Mano, a cara dele. Assim que o Pirichicra e o Chicrepires resolvem parar no meio do caminho pra dormir, nosso Gustavinho entra em ação. E apesar de ter uma luz gigante no fundo, eu genuinamente achei que já tava de dia. Dormi a noite toda, mano. E agora a gente precisa sair do barco pra chegar lá na Esfinge. Só que antes de seguir nossa viagem, a gente tem que atravessar essa água aqui. E aqui a gente encontra outro minigame. Aqui a gente tem que clicar no lugar certo pra não dar de cara com esse hipopótamo. Mas foi exatamente aqui que o meu inferno começou. Porque assim que eu cliquei um pouquinho mais rápido nas pedras, isso aqui aconteceu. Não dá.
Mano, crashou. Mas aconteceu várias vezes. Porra, mano, tem que fazer isso de novo. Mano, é fudendo, mano, nem fudendo. E a pior parte de tudo, eu não sabia como salvar o jogo. E quando eu finalmente descobri... Vai tomar no cu, mano. Sim, além de crashar o tempo inteiro esse jogo, eu não conseguia salvar. Ou seja, toda vez que o jogo crashava, eu tinha que rejogar praticamente 20 minutos só pra voltar pra essa parte. E sim, eu sei que o jogo é antigo e eu já esperava que ia dar problema. Mas foi aí que às 2 horas da manhã, tendo que trabalhar no outro dia, eu resolvi baixar uma máquina virtual pra fazer essa porra rodar. E sabe qual é o resultado disso? Exatamente, o jogo não rodou. Desgraça, Gustavinho. E depois de pesquisar pra caralho e quase desistir desse vídeo, eu tentei mais uma vez. E finalmente o jogo funcionou. Foi, porra. Então eu passei o início do jogo inteiro de novo, só pra descobrir que nem na máquina virtual dava pra salvar o jogo. Então do meio desse vídeo pra frente, eu joguei isso com o cu na mão. Porque se o jogo crashasse, eu ia ter que jogar lá do início. E eu não queria nem fudendo passar por isso de novo. Depois de falhar miseravelmente várias vezes, eu finalmente consegui passar do hipopótamo. E aqui a gente segue em direção à esfinge. Chegando nela, eu tentei interagir com a porta, mas o Gustavinho me avisou que... Eu não estou vendo nenhuma maçaneta. Então eu resolvi ir pra direita. E é aqui que a gente encontra o minigame que é basicamente um termo, só que com símbolos egípcios. E assim que eu acerto todos os símbolos... Tu és deveras sábio. A entrada já está aberta. Então eu volto para a porta da esfinge e agora ela tá aberta. E assim que a gente entra, a primeira coisa que a gente vê é essa estátua do Anubis. E ao tentar interagir com ela, rola esse diálogo incrível do Gustavinho. Au, au, au. Tô tentando falar a língua dele. E agora começa uma parte incrível desse jogo. Porque depois de ficar tempo pra caralho procurando o que eu tinha que fazer, eu encontrei esse negócio aqui que forma uma frase pra teoricamente me explicar o que eu tenho que fazer. Quando olhares em meus olhos, uma porta se abrirá. Meu Deus, eu tô passando mal, você não tá ligado. Só que essa merda de frase não me ajudou em absolutamente nada. E até o Gustavinho concordou comigo. Quando olhares em meus olhos, uma porta se abrirá. Já está começando a complicar. E eu fiquei um tempão rodando igual um idiota pra descobrir que na verdade eu tinha que ter saído da esfinge e ido pro mesmo lugar que eu tinha acabado de fazer no minigame. Só que agora ia ter esse velho fudido aqui que parece que tem um saco no queixo. Vai tomar no cu, Gustavinho. E esse velho explica que a gente precisa dos 2 olhos do Anubis pra poder voltar pro presente. Um olho tá com a Cleópatra e o outro está com Júlio César. E ele fala isso aqui pra gente. Leve esses presentes. Um deles vai deixá-la mais humana. Enfim, a gente volta pro barco do Pirichica. E agora a gente chega na sala da Cleópatra. Conversando com ela, o Gustavinho chega todo educado tentando ser bonzinho. A senhora me desculpa entrar assim sem avisar, mas é que... Mas a Cleópatra, essa arrombada, só fala isso pro nosso menino. Guardas! Um invasor! Enfim, depois de tentar conversar um pouco com ela, a gente comenta que tem uns presentes. Eu vim trazer um presente para sua alteza. Presente! Eu adoro presentes, mas não é qualquer presente que me agrada. E é aí que a gente tem que escolher entre esses pra saber qual o certo pra dar pra ela. E pela primeira vez eu usei o cérebro e acertei de primeira. E quando a gente entrega o presente, isso aqui acontece. Deixa eu experimentar. Ixi. Oh my god! Ela simplesmente vira live action. Isso aqui é foda demais. Agora que ela tá mais humana, a gente consegue conversar de verdade com ela. E como o Gustavinho tá preocupado pra caralho em voltar pro presente, ao invés de perguntar sobre os olhos de Anubis, a primeira coisa que ele quer saber é: eu preciso voltar pra casa. Amanhã eu tenho prova sobre a história do Egito. Depois de conversar pra porra com ela, e ela fala sobre a importância do Rio Nilo, falar que o Júlio César ajudou ela a tomar o trono, e um monte de coisa, o Gustavinho pergunta isso aqui. Eu sei que a senhora guarda um dos olhos de Anubis. Eu preciso dele, meu futuro depende disso. Claro, você pode ficar com ela, será um prazer. César está louco por essa joia e eu tenho certeza que ele quer aprontar alguma coisa com ela. Enfim, quando todo esse papinho acaba, isso aqui acontece. Atenção! Sua Excelência Júlio César acaba de chegar ao palácio. Anda, volta pro vaso. Eu vou dar um jeito de mandar você pra Roma, mas tome cuidado. Então Júlio César chega na sala da Cleópatra e eles começam a conversar sobre um presente, que no caso é o jarro que o Gustavinho tá dentro. Eu tenho um presentinho pra você. E por acaso seria uma pedra azul? Então ele pede pro pessoal colocar o jarro dentro do barco e agora a gente vai pra Roma.
Chegando em Roma, a gente aparece nessa sala com um baú cheio de brinquedos. Aqui a gente encontra essa boneca da Cleópatra, uma bola e um cavalinho de madeira. E é claro que eu resolvo pegar a bola. Saindo dessa sala, a gente vai até o Coliseu, que ativa uma das cutscenes mais fodas do jogo. E estes são os nossos desafiantes de hoje. Porra. João Grandão, Chinês Voador, o Anão Dourado, Gil Paulinho, Gigante do Leste e... Opa, você eu não conheço. Aquele pão. E agora, a nossa última e mais esperada luta. O Anão Dourado enfrentará Pulga Polegar. Hehe, vai ser moleza. Pelo nome deve ser um tampinha. No remake desse jogo, o Polegar é simplesmente o Kratos. Vai tomar no cu. E aqui a gente precisa derrotar esse filho da puta. E eu demorei muito pra entender como vencia ele. E toda vez que eu errava... Gustavinho foi assassinado ao vivo. Depois desse loop infinito de apanhar, eu lembrei que existia outros lugares no mapa. E aí eu resolvi ir aqui pra baixo. E aqui a gente encontra essa menina. E o Gustavinho pergunta pra ela: se eu te der uma boneca, você me dá suas bolinhas? Então a gente dá a boneca pra ela. E assim como o vendedor lá de trás, ela só vai dar o que a gente quer depois de jogar um minigame. E aqui tem um minigame da bolinha de gude. Isso é simplesmente o minigame mais fácil do jogo. Agora são minhas. Agora a gente volta pro Coliseu e joga as bolinhas no pé do arrombado. E assim a gente vence ele. E como recompensa somos levados pro jantar no Palácio do Júlio César. Assim que eu entrei no quarto dele, eu resolvi interagir com o sofá. E foi aqui que eu encontrei o outro olho de Anubis. Mas infelizmente isso aqui aconteceu. O que pretendes fazer com esta joia? Reviste esse atrevido? Putz, ele vai pegar as duas. Ele tem uma duas. pedra igual. Excelente. Você não imagina o quanto estou grato. Guardas, joguem esse pirralho no poço de Leopoldos. Agora preso na jaula junto com esse leão... Gatinho, calminha, calminha. Amigo, tá? Nossa única alternativa é ir pra esquerda e conversar com esse velho que tem um sotaque de baiano. Tá maluco, meu rei? Isso aqui é pior que veneno. Então a gente pede pra ele um pouco dessa comida, e então a gente pega essa comida, entrega pro leão e consegue passar por ele. Matei o bicho. Saindo da cela, a gente chega numa sala com dois caminhos. Indo pra esquerda, a gente consegue encontrar uma chave. Indo pra direita, a gente sobe nessas caixas e escuta o Júlio César falando isso aqui. Amanhã será um dia que ficará na história. Conquistaremos os povos que nunca poderíamos conquistar. Mande preparar um barco carregado de cavalos e de armas. Quero que ela parta em direção ao Egito o mais rápido possível. Voltando pra cela, a gente entrega a chave pro baiano e isso aqui acontece. Se eu te tirar daqui, você consegue o que eu preciso? Espere um pouco. As ferramentas do Romano ficam trancadas numa sala no final do corredor. Acho que a chave tá aqui. E aqui a gente consegue voltar pra sala do Júlio César, roubar os olhos de Anubis e fugir por essa escotilha. Saindo da escotilha, a gente retorna pro início de Roma. E indo pro lado, a gente finalmente encontra o barco que vai levar a gente de volta pro Egito. Pelo menos essa viagem vai ser bem mais confortável do que a primeira. Vai sim. Ou será que me enganei? Chegando no Egito, eu tenho a ideia mais genial do mundo. Cortar a corda onde o barco tá amarrado. E o Gustavinho imediatamente fala que... quando eles acordarem, já vou estar na África do Sul. Mas mesmo sendo um gênio, o Gustavinho é muito burro às vezes. E ele resolve voltar andando mesmo com a porra de um cavalo do lado dele. Acho melhor não. Eu preciso ir até a Esfinge. Vai de cavalo! Enfim, a gente retorna pra Esfinge e tem que refazer de novo o minigame pra abrir a porta. Entrando na Esfinge, eu coloco os olhos na estátua. E sabe o que acontece? Exatamente, nada acontece. Ué, ainda não tá funcionando? E de novo, a gente volta pra conversar com o velho e ele diz que a gente precisa de um cajado pra ativar a máquina do tempo. Agora, por que esse velho não disse isso antes? E sabe quem tem essa porra desse cajado? A desgraça da Cleópatra. Então a gente pega o cavalo e vai atrás dela. Chegando lá, a gente explica pra Cleópatra o que o Júlio César quer fazer. E então ela pede nossa ajuda pra impedir a chegada deles. Oh, meu Deus! Eles estão vindo! Precisamos impedi-los de chegar aqui! E a forma que a gente tem pra ajudar ela é destruindo o barco dele. Você não tem canhão? Então o Gustavinho abre essa caixa e encontra um espelho. E colocando ele no topo do coqueiro, ele reflete a luz e simplesmente coloca fogo no barco. E a Cleópatra diz o seguinte: eu sabia que você conseguiria! Vai rápido, entra logo na máquina do tempo. Eu vou mandar meus soldados lacrarem a esfinge, assim nunca ninguém mais entrará dentro dela. E agora, finalmente com o cajado em mãos, a gente volta pra esfinge e consegue voltar pro presente. Deus. Oh my God. Voltamos, porra. Deixa eu ir embora.
que amanhã eu ainda tenho aula. E é aqui que termina Gustavinho e o Enigma da Esfinge. Realmente esse jogo foi uma experiência incrível. Eu nunca tinha ouvido falar dele e acabei procurando algo pra gravar pra vocês. E definitivamente me surpreendeu. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.